Hoje é dia 8 de janeiro, primeiro dia de trabalho, e quão importante é, logo pela manhã, né, nós tirarmos um tempo de devocional, logo pela manhã nós tirarmos um tempo para contemplar, claro, a natureza, contemplar a criação que o Senhor fez para nós e também nos alimentarmos com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que fortalece o nosso entendimento, é a palavra de Deus que nos ajuda a estarmos no centro da vontade dEle, né? E eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que está lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, o que a gente entende aqui, né, dessa parábola? Fala sobre o sábio e o insensato, né, os dois alicerces. E aqui, a primeira parte fala que aquele que é sábio, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que medita nessa palavra e coloca em prática, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não é verdade? Está falando aqui que pode vir a chuva, pode vir o vento, vem a tempestade, né? Colocando nos nossos dias, passamos por muitas dificuldades, muitas tribulações, tantos problemas surgem diariamente em nossa vida. E o que vai nos ajudar a estarmos firmes? O que vai nos auxiliar para estarmos fortes nesses momentos, né? Aqui está sendo bem claro. É o que? É ouvir a palavra de Deus e praticar essa palavra. Então, por isso que é importante todos os dias nós tirarmos um tempo com Deus, todos os dias dedicarmos um tempo em meditar nessa palavra, para que nós venhamos também praticar ela, porque não basta somente ler, né? E aqui está falando que se nós ouvirmos a palavra, se nós meditarmos e se nós praticarmos ela, nós teremos a nossa vida edificada sobre a rocha. A rocha quem que é? A rocha é Jesus. É Jesus que vai nos ajudar a estarmos firmes, é Jesus que vai nos auxiliar, né, em tudo aquilo que nós necessitamos. Mas para que isso aconteça, é necessário, né, nós precisamos colocar isso no nosso coração, da importância de tirarmos um tempo com Deus, a importância de meditarmos nessa palavra e colocarmos esse momento como prioridade em nossas vidas, né? Caso isso não aconteça, o que vai acontecer? Está falando ali no versículo 26. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então aqui é bem claro, né? Se nós não praticarmos, se nós não meditarmos na palavra do Senhor, é a mesma coisa que nós estarmos construindo a nossa casa sobre a areia, né? Então o fundamento não vai estar na rocha, o fundamento vai estar na areia. E quando nós construímos a nossa vida na areia, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, né, vai acontecer o quê? Haverá ruína, né? Tá falando aqui, haverá ruína. Então, se você quer realmente ter um ano diferente, se você quer ter
e experimentar coisas novas da parte do Senhor, se faz necessário todos os dias nós realmente perseverarmos na palavra, né? Nós realmente colocarmos a palavra de Deus como prioridade nas nossas vidas, porque é dela que nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos, né? Todas as informações, todas as palavras de edificação, e é nela que nós vamos conhecer a perfeita vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dedicarmos tempos a ela. E nós sabemos que no nosso dia a dia há diversas distrações, né? Tantas coisas a mídia coloca para nos distrair, através do celular, do tablet, televisão, filmes, tantas coisas tem, né? Mas nós precisamos entender como filhos de Deus que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença aqui na terra. O Senhor nos chamou para sermos luz. E para que nós venhamos ser luz, nós não podemos nos corromper com coisas que vai nos distanciarmos da presença de Deus. Precisamos ter uma vida focada, né? Precisamos ter um alvo, assim como Paulo tinha. Ele passava por tantas lutas, tantas tribulações, mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo e nada tirava ele desse objetivo. Ele estava às vezes passando fome, às vezes ele estava numa prisão, mas nada tirava o foco dele. Então que neste ano nós venhamos colocar como prioridade o nosso devocional diário, né? Isso é de suma importância para que nós venhamos ter uma vida saudável, espiritual, e isso vai refletir na nossa vida natural. Para que nós venhamos viver o melhor de Deus, precisamos colocar o devocional com a palavra e a oração em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe e que o Senhor nos conceda a graça para que nós venhamos perseverar todos os dias tendo esse tempo com Ele. Amém?